aplicada pelos amigos de Jó. A Bíblia faz menção de 3 amigos, mas já lá no capítulo de número 34, aparece um quarto personagem. A Bíblia não diz que ele era amigo de Jó, mas ele aparece no cenário. É jovem, e nós vamos falar sobre ele agora há pouco. E tanto é que eu estava observando, eu concluí agora ontem o livro de Jó, concluí a leitura do livro de Jó, e aí eu percebi uma coisa interessante, que quando Deus manda Jó orar pelos amigos e repreende os amigos de Jó, Deus repreende apenas os 3 primeiros. O último, que se não estou enganado é o Eliú, ele não aparece nessa questão, Jó não ora por ele, Jó não intercede por ele, não porque ele esteja certo, mas porque eu não sei, porque a tese que ele também apresenta aqui é uma tese também muito perigosa, é antibíblica, e ele também fere os princípios de Deus. Em Jó capítulo 11, eu gostaria que quem tem a Bíblia, abra a Bíblia, e se puder aí colocar no telão, colocar no Data Show, para os irmãos acompanhar em uma só versão, até fica melhor. Quem era Zofar? Zofar era naamanita, oriundo de uma região chamada Naamã, situada na Arábia Saudita. A teologia de Zofar é uma das mais perigosas que existe. Embora o texto parece que ele está falando da soberania de Deus, a realidade é outra. Zofar, de forma maliciosa, apresenta a ideologia de um Deus indiferente a tudo que ele criou. Jó capítulo 11, do verso 7 ao 10, diz assim, presta atenção nessa parte do argumento de Zofar. Ele fala muito, parece que tem aí 3 páginas do comentário de Zofar. Assuntos na Bíblia, irmãos, que parecem não serem tão importantes, mas este é tão importante quanto qualquer outro assunto que nós apresentamos. Os irmãos percebam que nós estamos vivendo uma época de distorção doutrinária, teológica. Uma era em que o inimigo, ele tem criado argumentos paralelos, parecem nocivos, parece que não faz mal nenhum. No entanto, pode atrapalhar a nossa salvação. E nós precisamos estar atentos a essa questão. Como eu disse no primeiro, a teologia do mercantilismo é a teologia do crente que quer comprar a Deus através de ofertas, através de serviço ou através de qualquer uma outra coisa. E como eu disse semana passada, irmão, Deus não se vende e as suas bênçãos também não estão à venda. A bênção de Deus, ela é derramada na sua vida por graça de Deus. Deus tem bênção disponível para você. Ele dá para o que tem dinheiro e ele dá para quem não tem dinheiro. Ele dá para aqueles que vêm à casa de Deus, e busca a sua presença, e também dá àqueles que vêm à casa de Deus e às vezes não conseguem nem sequer cantar um hino. Então, a bênção de Deus não está à venda. Deus não aceita barganha em nenhuma das suas bênçãos espirituais. Como também Deus não tem prazer nenhum no homem que vive a sua vida inteira em busca dos bens materiais e se esquece da casa de Deus, da obra de Deus. Se esquece que ele não é senhor de si mesmo, ele é servo, e o servo faz aquilo que o seu senhor ordena. O crente que não faz o que Deus determina na sua vida, ele jamais é servo de Deus. Ele é senhor de si mesmo e um amante da Bíblia, do culto, da obra de Deus e etc. Mas ele não é servo de Deus. No caso de Zofar, diz assim o verso 7:
poderás descobrir as coisas profundas de Deus? Ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o Seol, que poderás tu saber? Isso é Zofar falando com Jó. Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passar e prender alguém e chamar a juízo, quem o poderá impedir? Perceba aqui que Zofar se dirige a Jó, colocando Jó muito distante de Deus, e colocando Deus de uma forma tão elevada que o homem, através dos seus esforços, jamais consegue se aproximar de Deus, ou que através do seu desejo e da sua vontade jamais conseguirá conhecer alguma coisa com relação a Deus. Essa teologia é chamada de teologia deísta. O que é a teologia deísta? Nesses 3 versos aqui, presta atenção, que nós lemos, você vai perceber que ele apresenta um Deus indecifrável, que se esconde das suas criaturas e não revela nada sobre a sua natureza divina. Ele tenta mostrar que Deus e o homem é incapaz de se correlacionar e que o homem é incapaz de conhecer alguma coisa de Deus. A doutrina de Zofar, ela mostra que o homem, ele não consegue se aproximar de Deus. Essa doutrina deísta diz que Deus não se relaciona com a sua criação. Se você for estudar a respeito do deísmo, você vai perceber que essa doutrina diz que Deus, após criar todas as coisas, criar a natureza, criar o universo, criar o homem conforme sua imagem e semelhança, ele se enclausulou em algum lugar na eternidade e se ausentou de tudo que ele cria. Segundo o conceito de Zofar, no capítulo 22, há outro argumento dele aqui, versículo 1 ao 4, até peguei diferente aqui, irmãos, eu peguei foi a questão do Elifaz, coloquei errado aqui, mas ele diz de forma clara que Deus não se importa com a condição moral do homem, e que para Deus o homem nunca conseguiria fazer algo que Deus sinta prazer. Eu coloquei aqui, mas diz assim: então respondeu Elifaz o temanita, disse porventura, será de algum proveito a Deus o homem? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso? Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo ou louco? Algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra em juízo contigo? Essa expressão também mostra que Deus, conforme o conceito desses amigos de Jó, que Deus não tem prazer nenhum no homem, e que você possa fazer o que você quiser, que você possa se esforçar da forma que você quiser, que você possa ser perfeito o máximo que você for. E isso é uma forma de querer subjugar a fidelidade de Jó, que Deus jamais vai ter prazer em você por coisa alguma. Tanto faz você ser fiel, tanto faz você ser infiel, tanto faz você pecar como não pecar, tanto faz. Tudo que você fizer é insuficiente para chamar a atenção de Deus, é insuficiente para Deus sentir prazer em você em alguma coisa. Isso é também perigoso demais, né? Porque Deus, conforme nós vamos estudar aqui, Deus se importa com a sua criação. Desde que Deus criou o homem, Deus sempre manteve a sua atenção sobre a sua criatura. O deísmo,
né? Ele é o conceito que ensina que Deus não interfere na sua criação, embora Ele seja criador de tudo. Ele não se interessa em nada e tudo gira conforme a sorte e o acaso. Precisamos entender algumas verdades sobre os atributos morais de Deus. Se você observar no dia da criação, após Deus criar o homem, a Bíblia diz claramente, que todos os dias, na viração do dia, Deus ia conversar com o homem que Ele criou. Que todos os dias Deus ia conversar com Adão. E havia uma intimidade muito grande entre o homem que Deus criara e entre o Criador. Tanto é que quando o homem pecou, se escondeu, você vai perceber na Bíblia que Deus saiu caminhando pelo jardim, chamando Adão pelo nome e preocupado em saber aonde Adão estava. Perceba lá no texto que Deus começa a dizer: aonde estás, Adão? Aonde estás, Adão? Essa expressão é de alguém que está preocupado porque não achou quem diariamente ele encontrava em determinado lugar e queria saber o que havia acontecido com aquela pessoa que todos os dias mantinha um momento de intimidade com Deus. Deus se importa com você, Deus se importa com a sua casa, Deus se importa com o seu filho, Deus se importa com a sua fidelidade, Deus se importa quando você está doente, Deus se importa quando você está feliz, quer compartilhar com você da sua felicidade. Deus se importa quando você está triste, e para não ver você triste, Ele envia o Consolador para te ajudar. Então, todos esses argumentos quebram esse conceito, essa doutrina maligna de Zofar, amigo de Jó. Deixa eu apresentar alguns pontos aos irmãos aqui, que eu acho muito interessante. Primeiro, Deus é transcendente, né? Existem alguns conceitos com relação a Deus, os ismos, né, da vida, como o teísmo, o ateísmo, o deísmo, o pananteísmo, o panteísmo e muitos ismos. Eu já estudei sobre o que tem à disposição em livros, eu já estudei com relação aos ismos, e cada um apresenta um conceito, cada um apresenta uma tese. A tese do deísmo é dizer para você assim: olha, Deus não está nem aí com a sua vida. Não adianta você querer atributar a Deus algum problema que você está vivendo, ou querer também tributar a Deus alguma bênção que você recebeu. Se você recebeu uma bênção, é sorte. Se você está passando uma dificuldade, é coisas da vida. Deus não está nem aí e nem quer saber o que você está vivendo. Então Deus, Ele é transcendente. Deus é transcendente, ou seja, Ele é diferente de tudo que Ele criou. Aí eu vou dizer uma coisa aqui que talvez vai fazer uma confusão na sua cabeça. Deus é diferente do homem. Diga, Deus é diferente do homem. Agora diga assim: mas o homem se parece com Deus. Parece um choque, mas é a verdade. Deus não tem nada a ver com nós, mas nós temos tudo a ver com Deus, porque Ele nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso é complexo, pastor? Sim, é complexo. E é tão complexo que se eu tivesse que dizer para os irmãos que Deus não tem braço, e se eu disser para o irmão que Deus não tem perna, se eu disser para o irmão que Deus não tem boca, pastor, que loucura, que loucura. Aí você vai para o livro de João, capítulo 4, e lá Jesus diz assim: Deus é espírito. Agora eu pergunto: um espírito tem forma, sim ou não? Um espírito tem forma, sim ou não? Hã? Quem crê que o Espírito Santo está aqui? Vou perguntar de novo: quem crê que o Espírito Santo está aqui? Quem está vendo o Espírito Santo? Por quê? Porque um espírito não tem forma.
Então, eu vou dizer novamente, Deus é transcendente. Ele não se parece com nada do que Ele criou. Mas tudo que Ele criou revela a sua existência. O homem que Ele criou em especial se parece com Deus. De que forma, pastor? Na figura? Porque eu ando, porque eu tenho braço? Não, nos atributos de Deus que se revelam através da sua vida. Vou explicar, por que você se parece com Deus? Deus ama, quantos aqui também ama, diz amém. Pronto, você já tem uma coisa que se parece com Deus. Deus fala, quantos aqui fala, diz amém. Segunda coisa que você parece com Deus, Deus se movimenta, quem anda aqui diz amém. Já outra coisa que você se parece com Deus, Deus é um ser consciente. Quem aqui tem uma boa consciência diz amém, irmão. Outra coisa que você tem parece com Deus. Quando Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus está falando nisso em relação aos seus atributos morais. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que está relacionado à criação de Deus revela a Deus. Mas Deus é diferente de tudo que Ele criou. Outro exemplo para os irmãos não ficar muito confusos. Quando João, na ilha de Pátimos, no capítulo 1, descreve Jesus, eu pergunto aos irmãos, eu vou descrever aqui e você diga para mim se parece contigo. Vamos lá. E quando eu virei-me para ver quem falava comigo, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E aí ele vai descrever quem ele está vendo. Primeiro, seu cabelo é branco como a lã branca. No seu peito tem um cinto de ouro. Suas vestes são talares. Seus pés é semelhante ao bronze quando é polido. Seus olhos, coloca isso no papel, vai desenhando. Seus olhos são como tocha de fogo, e uma espada aguda sai da sua boca, e o seu rosto brilha como o sol quando resplandece ao meio-dia. Se parece com você, sim ou não? Seus olhos têm fogo, sim ou não? Tem uma espada na sua boca, sim ou não? Você tem um cinto de ouro cobrindo os seus lombos, sim ou não? Suas vestes são compridas e talares, sim ou não? Seus pés é igual latão reluzente, sim ou não? Então Jesus ali, na visão de João, não tem nada a ver comigo nem com você. Certo? Então quando Deus diz que somos a sua imagem, é porque os atributos morais de Deus foram compartilhados conosco, aleluia, para que possamos revelar quem é Deus, através da nossa vida. Deus é transcendente, diferente de tudo que Ele criou, né? No panteísmo, e o panteísmo, a doutrina do panteísmo vem tentando convencer o ser humano que Deus é tudo e que tudo é Deus. Essa expressão, ela é tão pobre, tão pequena, que o panteísmo ensina que se você vê uma barata, você está vendo Deus. Se você vê uma formiga, você está vendo Deus. Que Deus é aquela formiga e que aquela formiga é Deus. O panteísmo ensina que tudo que existe no universo é Deus, distribuído em cada coisa que Ele criou. Isso vem tentando ensinar que não existe um Deus pessoal, que não existe um Deus que se relaciona com a sua criação. E eu digo aos irmãos que embora Deus seja transcendente, Ele fez o homem com capacidade de revelar seus atributos morais, como eu disse, fazendo assim do homem a sua imagem e semelhança, Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou.
A outra questão que eu quero colocar aqui é a imanência de Deus. Diga assim: Deus é transcendente, é diferente de mim, mas eu me pareço com Deus. Que bom que você entendeu. Agora, Deus é imanente. O que é imanente? Embora ele seja diferente de tudo que ele criou, ele se relaciona com a sua criação. Ele comanda as chuvas, ele comanda o vento, ele comanda as águas, ele tem poder sobre a natureza, e aqui tudo só pode acontecer com a permissão de Deus. Há um provérbios antigo que faz luz a uma expressão bíblica, não é um versículo, mas a expressão bíblica mostra mais ou menos essa questão do domínio e do cuidado de Deus e do seu relacionamento, que diz que uma folha não cai de uma árvore se Deus não disser cai. Para ela cair, Deus tem que dar a ordem. E Deus não só tem domínio daquilo que está no céu, como ele tem domínio daquilo que está na terra. Aí você diz assim: pastor, se Deus tem domínio na terra, por que é que nós estamos vivendo um período de tanta corrupção em todos os segmentos políticos do nosso país? Porque nós estamos vendo injustiça, nós estamos vendo atropelar a Constituição, nós já vemos pastores sendo presos porque estão pregando contra certas práticas que a Bíblia condena. Se Deus tem domínio, por que essas pessoas estão comandando a terra? Eu escutei alguém dizer assim: se Deus tem o controle de todas as coisas, olha só, por que Deus deixou o Bolsonaro perder? Aleluia. Paulo disse uma palavra que você precisa levar em consideração. Disse que o homem sobre essa terra, ele vai enganando e sendo enganado. Também diz que esse mundo vai de mal a pior. É profecia. Aleluia. E aqui para nós estamos vivendo uma época que os cristãos não estão com muita moral para orar a Deus e pedir alguma coisa, não. Nós estamos vivendo uma época que os cristãos não estão assim com muita moral diante de Deus para ver Deus fazer um rebuliço sobre a terra. E Deus não está interessado em consertar nada aí fora, irmão. Deus está interessado em renovar a sua igreja, fortalecer a sua igreja, preparar a sua igreja e arrebatar a sua igreja. Só existe uma coisa aqui que interessa a Deus: é crente salvo. Quantos tem aqui nessa noite? Deixa eu ver. Só os salvos. Quem não é, não precisa levantar a mão. Os salvos digam glórias a Deus. Deus se relaciona com o homem. Deus se relaciona com a sua criação. O profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 10, 11, 12 e 13, coloca aí, eu vou ler aqui, você acompanha aí, diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei. Deus está dizendo que vai fazer o quê com o seu povo? Fazer o quê? Quando você vai visitar alguém, você sai da sua casa, vai até a casa daquele alguém, toca a campainha ou bate no portão, aquele alguém abre, você entra, conversa, toma café, brinca, sorri e depois vai para casa. Deus também faz assim. Ele vai no seu endereço, ele vai na sua porta, ele entra na sua casa, ele senta com você e, como diz Apocalipse, ceia com você e você ceia com ele. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos trazer a este lugar. Porque, olha aqui, isso é Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Deus está pensando em você. Deus pensa no seu futuro.
Deus está pensando no seu bem-estar. Deus está pensando em algo que Ele vai fazer para que você desfrute da vitória. Diga glória a Deus, irmão. Aprende a crer na palavra quando eu prego. Ela pode se materializar em bênção sobre a sua vida. Aleluia. Deus está dizendo: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis. Como o deísmo diz que Deus não se relaciona com a sua criação, como o panteísmo diz que Deus está distribuído nas folhas, nas árvores, no vento e em tantas outras coisas, isso não é Deus, é obra das suas mãos. Deus está sentado em um trono de glória, sentado sobre o globo da terra. A Bíblia diz que Ele lava seus pés no mar, põe as águas do oceano nas conchas de sua mão. As águas do oceano cabem na mão do teu Deus. Aleluia. E esse Deus tão grande, que é revelado no capítulo 40 do profeta Isaías, está através do Espírito Santo aqui, dentro do coração de cada crente que acredita na sua palavra e sente a presença dele. Te manda chover e cai, malandou que a suiperaba serrai. E me buscareis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está querendo ser encontrado. Zofar está dizendo para Jó: tudo que está acontecendo com você não é Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Você não pode conhecer Deus. Deus está acima do teu conhecimento. Deus não pode descer aqui porque você não suporta a sua presença. E Deus está dizendo para Jeremias: me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está querendo ser encontrado por você. Quem está disposto a buscar a Deus aí? Aleluia. Deus se relaciona com a sua criação. Deus se preocupa com aquilo que Ele criou. Um dos salmos mais bonitos da Bíblia é o Salmo de número 139. Deixa eu ler alguns versículos com vocês. Coloca aí para mim Salmo 139, verso 1. E vamos ler aqui algumas coisas aqui que eu acho importante e interessante. Salmo de número 139, verso 1 ao verso 13. Olha o salmista. E esse salmista aqui tem muita experiência. Deus não só te conhece porque você está aqui na igreja, na casa dele essa noite. Deus te conhece antes que você fosse formado dentro do ventre da sua mãe. Ele disse assim para Jeremias: antes que tu se formasse na madre, te conheci, te separei e já tracei um plano para ti. As nações eu te dei por profeta. Tem um povo aí que está esperando o seu nascimento, viu? Quando você nascer vai ser bênção na vida desse povo. Olha o que diz o salmista: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e tu conheces o meu levantar. Isso significa que Deus te acompanha em todas as 24 horas que existe num dia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, e eu sei que isso é verdade. Deus não te perde de vista. Você perde Deus de vista, mas Deus não te perde de vista. Aleluia. De longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor
tudo conhece. Aquilo que você ainda não falou, mas está no teu coração e na tua mente, Deus já sabe que você quer falar. Deus conhece o que você vai falar. Tu cerca-me em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Ninguém se esconde de Deus. Não dá para se esconder de Deus. O teto do teu carro não te encobre de Deus. O teu quarto bem forrado não te encobre de Deus. Em qualquer lugar que você esteja, dentro, olha aqui, olha como é que o salmista vai longe, presta atenção. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fazer no Seol aqui é na sepultura, nos abismos, pode até colocar como inferno. Se me esconder no Seol, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Se eu não estou enganado, entretecestes, entretecer, é quando ainda o ser... queria usar uma palavra científica, mas não lembrei aqui agora, então não vou falar. É quando fertiliza e aquele embrião ainda nem sequer criou vida para ser um ser. Deus te conhece antes que você tenha forma. Diz que os embriões mesmo, né, David, o doutor David aqui, embriãozinho, né? Diz que são milhares e milhares lutando para alcançar o útero da mulher. E eles ficam doidos, mas só um vai conseguir entrar. Quem vai? Aquele que Deus disser, você, vem, entra aqui. Você vai ser um pastor, você vai ser uma missionária, você vai ser uma bênção, você vai ser um vaso, você vai ser um cantor. Eu vou te colocar na minha casa, você vai abençoar o meu povo, eu vou te abençoar também. Eu já tenho um futuro destinado para a sua vida. Isso é tão importante que o salmista, nesse mesmo salmo, diz assim: todos os meus dias estão escritos no teu livro. Deus sabe quantos anos você vai viver. Deus sabe o dia que você vai morrer. Deus sabe do que você vai morrer. Aleluia. Em outras palavras, Deus se interessa por sua vida. Em outras palavras, Deus se preocupa com o teu amanhã. Aleluia. Deus se preocupa. Jesus diz: não andeis ansiosos com que haveis de comer, com que haveis de vestir, né? Dizendo o que comeremos, o que vestiremos. Jesus disse: olha, basta cada dia o mal, e os gentios procuram por essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque aquilo que você precisa, Deus vai acrescentar na tua vida. Posso ouvir um amém da igreja? Ele nos acompanha desde a concepção, interfere nos grandes impérios. Se Deus quisesse, Deus podia matar um monte de raça ruim que está aí, no judiciário, no parlamento.
Deus nem precisava fazer nada, bastava ele pedir aquele anjo, pedir não, mandar, bastava ele mandar aquele anjo que mandou para socorrer Senaqueribe naquela ocasião, e que aquele anjo numa noite matou 185 mil soldados, um anjo. Se um ser que Deus criou é poderoso para fazer um estrago desse, você imagina se Deus colocar a mão. Certo? Deus interfere em impérios. Lá no profeta Daniel, capítulo 4, verso 31, estava Nabucodonosor, vaidoso, orgulhoso, olhando para os jardins suspensos da Babilônia, o império, irmãos, extraordinário. Diz os historiadores que nunca se levantou um império tão forjado de ouro como era a Babilônia. E quando ele viu toda aquela riqueza, toda a sua majestade, porque Nabucodonosor era rei de reis. Ele não era rei de uma nação, ele era rei do mundo. Ele olha para tudo aquilo e diz: não é essa a Babilônia que eu edifiquei para a glória do meu nome e do meu poder? Quando ele disse isso, verso 31 diz: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu, olha, caiu, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o seu reino. Deus não gostou da conversa dele, achou absurda, porque ele não deu glória a Deus por tudo que tinha alcançado. E a Bíblia diz que naquele dia, irmão, Nabucodonosor virou um bicho. Um bicho, pastor, sim. A Bíblia diz que esse bicho tinha pena de águia, tinha unha de pássaro. Eu nunca vi um bicho com pena, com unha de pássaro comer capim. E diz que a comida dele era capim no meio da relva e dos animais silvestres. Aquele que estava num trono de ouro, de vestido de coroa, agora está parecendo, eu não sei, parece que aqui é a lenda do lobisomem, esse bicho aqui, ó. Parece para mim que o que ele virou foi um lobisomem. E foi comer capim por 7 tempos. Não se sabe se é 7 anos, se é 7 dias, se é 7 meses. De sorte é que Deus fez ele comer capim que nem come os animais. Do trono para o pasto comer capim. Ao cabo dos 7 tempos, Deus retomou o seu entendimento e Nabucodonosor foi restituído no seu trono. Mas aí agora diz que ele louvou e engrandeceu o Deus do céu, que tem domínio sobre todos os reinos da terra. É o meu Deus. A ideologia de Zofar é quebrada com esses argumentos que eu apresento aos irmãos e que são bíblicos. Deus luta em favor daqueles que nele confiam. Quantos confiam em Deus aqui? Diz amém, por favor. Confia tu em Deus? Crê que ele pode te direcionar melhor do que você mesmo? Lembra do salmista Davi quando disse: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aleluia. Eu volto de novo à conversa lá do Ezequias, que estava sofrendo com a perseguição de Senaqueribe. Rabsaque era o porta-voz, chegou em aramaico e falou ao povo que estava no muro e disse para o povo: vocês vão beber da própria urina e vão comer das suas fezes, porque nós vamos matar vocês, nós vamos destruir a cidade, vamos entrar em Jerusalém. Irmão, tinha um exército poderoso em roda de Jerusalém por muitos dias. E ela ainda diz assim: o que é feito do rei de Arpade, o que é feito do rei fulano, ou do Deus fulano de tal, o que é feito do Deus de Sidônio, o que é feito do Deus fulano, eles não me impediram de invadir as suas terras, e vocês agora querem confiar no Senhor? Pegou Deus e colocou a semelhança dos deuses criados por mãos de homens.
Senaqueribe entrou no templo, foi orar, o profeta Isaías também foi, e no meio da oração Deus usa o profeta Isaías e diz: olha, diga, assim diz o Senhor, que Senaqueribe será colocado um anzol na sua boca e será levado de volta para sua casa e morrerá dentro do seu palácio, e esse grande exército aí será destruído em uma só noite. Porque Deus ouviu a afronta de Senaqueribe e ouviu a tua oração. Olha Deus entrando em favor de alguém para dar livramento. Olha Deus trabalhando aonde um exército poderoso não podia. E aí, como eu disse, naquela noite, um anjo com uma espada desembainhada matou 185 mil soldados. Quando amanheceu o dia, estava tudo estirado no chão morto. E o anjo de pé, com a espada na mão. O anjo que luta pelo crente, o anjo que luta pela igreja, o anjo que vem amando de Deus para poder te dar vitória no momento da aflição e da necessidade. Deus está preocupado com a sua causa, Deus está preocupado com a sua vida, Deus está preocupado com a sua situação. Deus tem prazer em aqueles que adoram seu nome e trabalham por Ele. Deus disse a Josafá no momento de aflição: não te entristeça por causa desse grande exército que está vindo aí. Nessa peleja não tereis de pelejar, o Senhor pelejará por vós. E aí Josafá diz: e o que eu tenho que fazer então? Pega as harpas, pega os tamborios, pega os instrumentos de música, pega os levitas, coloca todo mundo na frente do exército em fileira e sai cantando. Mas nós vamos para a guerra. Vai cantando. Só canta. Não leva harpa não. Nessa guerra você não vai lutar. Deus lutará por ti. E disse que enquanto Josafá ia cantando com aquele tebeiro de cantor para a guerra, Deus desbaratou o exército inimigo e um começou a levantar contra o outro e um começou a matar o outro. Quando eles chegaram no arraial, estava todo mundo morto, os despojos, cavalo, novilho, dinheiro, o ouro, e eles pegou tudo e voltou para casa rico. Diz amém. Diz glória a Deus. Não aceite a doutrina de Zofar na sua vida. Sempre diga: Deus me conhece, sabe aonde eu moro. E tem uns aqui que pode dizer assim: me visita toda noite. Toda noite eu recebo uma visitinha dele lá em casa. Toda noite Deus passa por lá para saber como é que eu estou. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos concluir aqui, meus irmãos. Eu quero terminar um pouquinho mais cedo. A terceira teologia, Jó capítulo 34, verso 34 ao verso de número 36. Bendito seja o nome de Jesus. 34 ao verso de número 36. Do 34 ao 36. Meu Deus, meu bichinho aqui está muito ruim. Essas são as palavras de Bildade. O jovem que não se atreviu a falar enquanto aqueles 3 homens mais velhos estavam falando. Eu disse para vocês que esse Bildade aqui é uma coisa, ninguém sabe de onde ele veio nem para onde foi, e desapareceu até na hora da oração. Acabou aqui, chegou sem ser convidado, foi embora sem avisar, e na hora da oração desapareceu também. Não apareceu lá não. Mas deixou um argumento nocivo e perigoso, que diz assim: pelo que assim, Jó, capítulo 34, verso 34 ao 36. Os homens de entendimento dir-me-ão, e o varão sábio quer me ouvir, deve ser. Jó fala sem conhecimento, e as suas palavras falam sem sabedoria. Quisera Deus que Jó fosse provado até o fim, porque responde como os iníquos. O que Zofar tentou apresentar nos seus argumentos é que cada um dos crentes, diferente das demais,
né? Um apresenta que para você alcançar o céu você tem que pagar para Deus. Outro apresenta que só é abençoado quem fica rico, quem não fica rico é amaldiçoado. O outro apresenta que Deus não está nem aí com a sua vida, que não quer saber quem é você e nem onde você mora, se vira, vive a tua vida e morre, depois que morre desaparece, acabou. Se apertasse mais esse terceiro aqui, ele dizia que existia reencarnação. Mas o quarto, ele tenta difundir aqui uma doutrina chamada doutrina do sofrimento. Doutrina de quê? Do sofrimento. Eliú era filho de Baraquel, da região da Arábia, e pertencia ao clã dos Buzitas. Ele não acusa Jó como os outros e nem questiona, mas apresenta uma teologia que até então ninguém conhecia. Ele afirma que para ser salvo ou receber algo de Deus, precisa ser provado e castigado. Se não for castigado e se não for provado, você nunca vai receber nada de Deus. Perigosa, não é, irmãos? Agora, Deus nos prova. E tem crente que sofre. Mas isso não significa que a sua aprovação e que o seu sofrimento é um processo de Deus na sua vida para você ser salvo. Isso não é regra geral. Acontece, às vezes já aconteceu, os irmãos sabem, de alguém que era crente, abençoado, firme na fé e tal, se desviou, e Deus permitiu que uma enfermidade lhe tocasse para que ele voltasse para Jesus e morresse no leito de hospital. Foi uma ação de Deus de última hora para salvar aquela vida. E Deus sabe por quê. Mas isso não significa que eu tenha que sofrer enfermidades, que eu tenha que viver doente, que eu tenha de padecer aflições, que eu tenha de viver escassez ou privações daquilo que é necessário para a minha vida, para mim poder ser salvo. Amém, irmãos? Não, Deus nos prova, não para nós ser salvos, nem tampouco para nós o conhecermos, tá bom? Mas Deus nos prova para nós conhecermos a nossa própria estrutura. Às vezes Deus permite a provação, a aflição, para você conhecer quem é você, para você não se orgulhar da sua própria força. Pois é. Se isso fosse verdade, irmãos, misericórdia. Então Deus às vezes nos prova para nós conhecermos a nossa própria estrutura, não para conhecer a Ele, porque Deus tem outras formas de se revelar. Por exemplo, nesse culto, nessa noite, nessa pregação, através de mim, Deus já revelou um pouquinho daquilo que Ele é. Sim ou não? Você aprendeu um pouquinho do que é Deus? Então Deus não precisa te castigar para se revelar para você. Ele tem métodos. Agora, sofrimento pode ser para conhecermos a nossa estrutura. Tinha um pastor que já dorme no Senhor, Jackson Rodrigues, pregava muito, rapaz, eu gostava de ouvir o pastor Jackson Rodrigues. E um dia ele disse: irmão, existe luta na nossa vida que não tem nada a ver com Deus e nem com o diabo. É coisas da vida, é frutos de uma má alimentação, é fruto de falta de exercício, ou então fruto da própria idade. Tem que haver alguma desculpa para você ter que morrer, senão você não morre. Sim ou não? Então vai ter alguma desculpa para você morrer. E a desculpa é aquela doença, é o coração, é a pressão alta, é isso, é aquilo outro. Vai ter que haver uma desculpa. É coisas da vida. Acontece com o crente, acontece com o ímpio, acontece com o rico, acontece com o pobre, acontece com todo mundo. Amém? Então, existe sofrimento que é para nós conhecermos a nossa estrutura. Às vezes também existe sofrimento que Deus quer nos moldar segundo a imagem de Cristo. Somos soberbos, somos avarentos, somos rebeldes, indisciplinados. E aí Deus permite a gente passar por certa dificuldade para a gente chegar mais perto de Deus. Porque tem uma coisa nos crentes que é terrível, irmão. Quanto mais o crente apanha,
mais para a igreja ele corre. Poucos desvia, mas a maioria, quando o pau quebra na casa dele, corre para a igreja, corre para a oração. O trem está bom lá, ele não vem para a igreja, não vem para a oração. A coisa começa a funcionar lá, carne assada. Então daqui a pouco, né, tem crente que não tem carro, está no culto todo dia, chega mais cedo, não, chega atrasado, é firme. Deus dá um carro para ele, aí vai procurar ele no final de semana, ele está na lagoa não sei aonde, foi pescar lá não sei aonde, ou então está lá no shopping almoçando. Né? Sim ou não? Estou falando a verdade ou não estou? Marco Vinícius conheceu 3 jovens, que era ovelha minha, que chegou para mim depois de um culto de domingo. Eu preguei uma mensagem muito empolgante. Eles vieram e disseram: pastor, eu queria que o senhor orasse para Deus nos dar uma moto, porque a gente precisa, a gente chega muito cansado, e às vezes tem que chegar atrasado na igreja. Irmão, não faltava um culto os 3. Só não vou dizer o nome dos 3 aqui por ética. Não faltava um culto os 3. Mas nós queremos chegar mais cedo, pastor. Nós queremos orar com o senhor, porque o senhor chega às 5h30, 6 horas, e a gente quer orar um pouco com o senhor. Então ora para Deus. Se eu der essa moto, vocês vão continuar fiel. Se Deus der, vamos, pastor. Ixi, se Deus der, glória a Deus e tal. Pá. Deus deu a moto para os 3, acredita? Eu orei, e eles, não sei como é que foi lá que eles conseguiram comprar as motos. Uma semana foi bênção, na segunda sumiu tudo no final de semana. Na terceira semana aparecia de vez em quando. Com 2 meses, nenhum mais estava crente. E eu um dia passando, não sei por onde, achei os 3. As motos estacionadas na frente de um boteco, bebendo cerveja. Né? Então, queridos, são coisas e coisas. Tá? Então, às vezes, Deus quer que nós venhamos ser moldados segundo a sua imagem. Ou às vezes acontece do que está escrito em 1 Pedro capítulo 4, que Deus permite nós sofrermos apenas para nós termos noção do que Jesus passou por nós. E aí Deus permite que as aflições de Cristo sejam compartilhadas conosco. Já que Deus deixou compartilhar seus atributos morais comigo e com você, Deus também permite que as aflições de Cristo sejam compartilhadas. Aí diz aqui, 1 Pedro capítulo 4, verso 12, 13. Amados, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também a revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Tem sofrimento que você está vivendo, que é Deus compartilhando as aflições de Cristo na sua vida. Eu não disse aos irmãos que eu sofri uma experiência inédita. Eu nunca vi uma profecia daquele jeito, nunca. Já vi falar de profecia de tudo quanto é jeito, mas daquele jeito não. Eu tenho um problema que do nada eu me entristeço, do nada. Eu estou aqui e tal, de repente, cai uma tristeza que não tem quem me levante, nem churrasco. Eu até como, mas triste. Como? Mas triste. Não durmo. Acordo de madrugada e não consigo mais dormir. Um pavor, uma angústia, uma tremedeira parte no meu peito dentro de mim. E eu comecei a orar pedindo a Deus, perguntando a Deus o que era aquilo. Isso é doença, Senhor, o que é isso? Por que eu sou assim, tal. E eu fui pregar numa igreja. E aí quando eu terminei de pregar, o pastor que estava ali do meu lado, não me conhecia, chegou até em mim e disse assim: sabe essa angústia que tu sente na alma? Sabe porque tu és afligido constantemente? Sabe porque tu vive mais triste do que alegre? Desse jeito, irmão. O pastor João Pereira estava do meu lado, não sei se ele ouviu. Sabe porque tu perdes o sono, não consegue dormir? Tudo isso que você está vivendo não é teu. Essa angústia, esse sofrimento, essa tribulação que você está passando, essa falta de sono, isso não é coisa tua, não tem nada de errado contigo. Irmão, foi uma coisa inusitada. Eu nunca tremi tanto na minha vida ouvindo a profecia como eu vi aquela. E Deus disse assim: tudo isso que tu está passando, esses sentimentos, essa tristeza, essa angústia, é meu. É eu que estou assim. E eu compartilho contigo, para que tu saiba o que eu estou sentindo e possa pregar para a minha igreja. A partir de então parei de orar. Já sei, porque aqui do nada eu fico triste. Quando do nada eu fico triste, eu percebo: Deus está triste.
Quando do nada me dá uma aflição, uma angústia, que dá vontade de pegar o carro e sumir, ninguém mais me achar. Isso acontece demais comigo. Tem hora que eu levanto e fico rodando e clamando a Jesus para mim não sair e pegar o carro, porque se eu pegar, vocês vão ter que me buscar longe. Tudo isso é as aflições que Deus sente por causa da sua igreja. É a angústia que Deus sente por causa da sua igreja. E Deus permite que a gente receba disso para que a gente entenda o que Deus está passando. Isso é um mistério ou não é? Isso é maravilhoso. Que as aflições de Cristo se cumprem em nossa vida, para você saber o que Cristo teve que passar para te salvar. Senão você nunca vai valorizar a salvação. Posso ouvir um amém da igreja? Então, irmãos, às vezes Deus permite as aflições para que a gente chegue mais perto da sua palavra. O salmista no Salmo 119, 71, ele disse: foi-me bom ser afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Infelizmente tem crente que é igual o menino birrão, só vai na peia. Amém? Então, acontece. E outra coisa que você precisa entender: Deus nos prova, mas Ele nunca nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Deus nunca vai deixar você ser provado ou passar por uma luta se Deus não sabe que você... Se você está passando uma aflição, uma angústia, dê glória a Deus hoje, porque Deus sabe exatamente a força que você tem e sabe que você pode suportar essa aflição que você está vivendo. Foi Paulo que disse em 1 Coríntios capítulo 10 e verso 13: não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Agora observe: antes, com a tentação, dará também o meio de saída, ou escape, para que possais suportar. A luta vem, a tentação vem, a adversidade vem, a enfermidade vem, mas Deus tem alguém do teu lado te ajudando. Se chama Espírito Santo, e Ele te ajudará a passar por esse momento de aflição e angústia. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja. Que você entenda que Deus se importa com você. Que Cristo está torcendo para você vencer. E para que no dia da trombeta você seja recebido no céu em glória. Uma das maiores alegrias de Cristo é ver você entrar nas mansões eternas. Eu imagino o sorriso que Cristo vai dar quando olhar para você e ver que você venceu. Amém? Que essa palavra continue falando forte no seu coração e que o nome de Jesus continue sendo glorificado na sua vida. Queremos ouvir um louvor, e aí vamos aproveitar que está hoje aqui Marcos Vinícius, a mesma, lá do